Boa noite, meus amados irmãos, meus amigos, meus familiares. Estamos aqui neste momento alegres por novamente estar cultuando. É gostoso cultuar, adorar, louvar o nosso Deus, que é digno de honra e glória, como também do louvor, do culto, da adoração. Nós queremos estar saudando aqui os nossos irmãos que já estão conosco na live. Saudar a nossa irmã Ana, Deus abençoe minha irmã. A Tatiane, Deus abençoe também minha irmã, curando você, dessa enfermidade. O Márcio, que também está conosco, Deus abençoe a sua família, Márcio. A Sonja e o Erlindo, que Deus possa abençoar também o Erlindo, para que ele seja curado da sua enfermidade também. A Isaura, o Gilberto e a Tereza, a minha cunhada lá de São Pedro. Também o meu irmão, o Isaac, está presente. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Também aqui agora a Fernanda, que está também conosco aqui na live. Fernanda, a Roseli, essas irmãs, que Deus possa estar abençoando vocês, viu? Muito bom. Vamos cantar uma música, um hino? E aí depois desta... Aliás, vamos estar primeiro orando, né? Depois disso vamos cantar o hino, né? Obrigado, ó Pai, por este momento precioso, esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tu tens estado conosco, nos tens sustentado, nos tens suprido, nos tens abençoado. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Em tempos difíceis como esses que nós temos vivido, o Senhor tem sido presente. E nós temos, ó Pai, sido agraciados por Tua misericórdia, o Teu amor para conosco. Obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos amigos, obrigado, ó Pai, pelos familiares. E também, ó Pai, eu quero estar usando esse momento para pedir, ó Pai, em favor dos nossos irmãos enfermos. Nós temos, ó Pai, a Tatiane, nós temos o Erlindo, nós temos a nossa irmã Carmen, que tem estado sempre doente. Abençoe, ó Pai, a nossa irmã Maria, que fez aquela cirurgia. Abençoe também o Artuzinho, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja com Tua graça maravilhosa, ouvindo as nossas orações e curando as nossas enfermidades, ó Pai. Abençoe aqueles que estão também em aperto financeiro, ó Pai, cuidando de cada um, dando emprego, dando meios, ó Pai, de sustento. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, ó Pai. Obrigado por esses momentos de culto, que possamos, ó Pai, estar com o coração cheio de louvor e adoração para Te cultuar em espírito e verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Também vamos estar agora saudando a nossa irmã Cida, que também entrou na nossa live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos cantar agora? Cantar um hino para louvar o nosso Deus. O hino Aclame ao Senhor. Ok? Vamos cantar. Igual.
Maravilha, né? Como é bom louvar o Senhor, né? Cantar cânticos alegres que exaltam o Deus que é grandioso, o Deus que é maravilhoso. Nós queremos estar saudando mais alguns irmãos, que maravilha! Bastante irmãos conosco, cultuando a Deus. Quero saudar a Cláudia, a nossa irmã Zélia, nossa irmã Maria, a nossa irmã Roseli e o nosso irmão José Daniel Socorro. Esses irmãos são da igreja de Vila Pauliceia, igreja que eu pastoreei já há bastante tempo atrás. Que bom, meus irmãos, que vocês estão conosco, que bom que vocês estão cultuando o Senhor conosco. Que Deus possa abençoar suas vidas, possa dar dando a todos vocês as bênçãos dos céus. Também a Sueli, o João no Turco, um abraço, meus irmãos. Cada um de vocês que estão conosco traduz para nós uma grande alegria, um contentamento enorme, a sensação de estarmos juntos, conectados no mesmo propósito de louvar, de cultuar, de adorar o Deus que é digno de honra, glória e louvor. Vamos cantar mais? Mais um cântico. Vamos estar cantando para a glória do Senhor. Agora o canto é Santo Espírito. Só um minutinho, vamos estar colocando para vocês acompanharem aqui. Muito bem, vamos lá. Não há nada melhor a quem se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
Oh, maravilha! Que bom, né? Abraço também para a Vilma, que também está na live. Abraço para todos vocês, meus amados. Vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos ler na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos 24 a 27. Colossenses, capítulo 1, os versículos 24 a 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Este é o texto que vai ser o texto básico para a nossa mensagem, nossa meditação. O tema é Cristo, mistério de Deus revelado. Vamos cantar mais um hino, e orar, e aí vamos à meditação. Cantemos alegremente mais um cântico. Me derramar. Estamos colocando aqui. Dizer que sou grato.
Amém. Amém. Vamos então estar agora meditando na palavra que nós lemos há instantes, o texto de Colossenses, capítulo 1, os versículos 24 a 27, o tema Cristo, mistério de Deus revelado. Ó Deus, nos abençoe nesse momento em que nós estamos cultuando a Ti, Senhor. Que a palavra fale ao nosso coração, que possamos, ó Pai, ser abençoado por Tua palavra, edificado espiritualmente. Abençoe cada um dos Teus filhos que estão cultuando nesse instante, ó Pai. Que possam sentir alegria no coração, a paz que só o Senhor pode dar, esteja em cada coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Irmãos, Colossos era uma cidade pequena e relativamente insignificante nos dias do apóstolo. Estava situada no vale do rio Lico, a aproximadamente 160 quilômetros a leste de Éfeso, e fazendo também divisa com Laodiceia e Hierápolis. Essas cidades pertenciam todas à província romana da Ásia. As igrejas surgidas ali em Colossos, Laodiceia e Hierápolis, elas eram frutos do trabalho de Epáfras, um dos discípulos, que foram evangelizados pelo apóstolo Paulo. A gente vê a menção deles e da fundação desta cidade em Atos 1, capítulo 7, depois Atos 4, versículos 12 e 13. Supõe-se que Epáfras era natural de Colossos e se tornou cristão numa visita que fez a Éfeso. Ali o apóstolo Paulo estava ensinando e ele foi impactado pelo evangelho. Quando ele voltou para a sua cidade, aí então ele começou a pregar o evangelho e então surge estas cidades. Aliás, surgem essas comunidades. A carta, ela surge porque numa determinada ocasião, Epáfras foi fazer uma visita a Paulo em Roma, ele estava preso, o apóstolo Paulo, e Epáfras foi visitá-lo, e aí deu notícias daquelas comunidades, e grande parte do relato foi positivo, encorajador, mas também tinha um aspecto inquietante, que era um falso ensino que estava sendo trazido pelos judaizantes, também alguns gnósticos, e esses ensinos estavam ameaçando a vivência de um evangelho sólido, um evangelho libertador. E essa realidade positiva, mas também essa preocupação, faz com que o apóstolo Paulo escreva essa carta a Colossos, e por volta dos anos 60 e 61 depois de Cristo. Ao que se percebe, os membros da comunidade estavam sob algumas pressões externas. Essas pressões, elas são possíveis de serem identificadas pelo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, principalmente nos versículos 8 até 23. Ali Paulo mostra algumas preocupações com filosofias, as palavras que ele usa, filosofias vãs, possibilidade de nova escravidão, referências à plenitude de Cristo e à circuncisão feita por Cristo. Essas instruções específicas sobre autodisciplina, regulamentação sobre comida e dias sagrados também foram forte ênfase no que ele escreveu na sua carta, né? Isto, de certa forma,
se tornava uma heresia em relação ao que Cristo já havia realizado pela salvação dos seus. Diante disso, o que nitidamente se percebe é que Paulo, pelo zelo que ele tinha pelo Evangelho, ele então vai estar escrevendo para doutrinar aquela igreja com relação a isso, ok? Quanto ao texto em questão, podemos perceber, por exemplo, no versículo 24, Paulo falando do seu sofrimento. Enquanto escreve a carta, ele está preso em Roma por causa da sua insistência em pregar o Evangelho. Esses sofrimentos significam as aflições que ele e toda a igreja, como corpo de Cristo, enquanto fiel ao Evangelho, estavam sofrendo. E sendo o sofrimento da igreja, é sofrimento do próprio Cristo. Por isso que ele fala no versículo 24 acerca desse sofrimento de Cristo, já que se entende a igreja como o corpo de Cristo. No versículo 25, a palavra que é traduzida como dispensação é o termo oikonomia no grego. Ele tem o sentido de que ele recebeu mordomia da casa do Senhor. Não é ele que se insistiu nesse cargo, mas ele foi chamado e instituído pelo próprio Senhor da igreja a esse ministério. Seu serviço, como ele entende, está em fazer conhecido o plano de Deus acerca de toda a realidade a partir do Evangelho e da obra vicária de Jesus Cristo. No versículo 26, a palavra que ele usa é mistério, e essa palavra aqui empregada por Paulo refere-se a um discurso das filosofias místicas que eram combatidas por ele. O verdadeiro mistério de Deus, que estava oculto, foi revelado plenamente em Jesus Cristo, constatando assim com os segredos ocultos da mística que ele combatia. E isso era presente nos dias do apóstolo Paulo, também ali na região de Colossos. Paulo mostra então a verdade mais oculta que foi revelada no amor de Deus à humanidade. Antes de continuar, só quero mandar também um abraço aqui. Caiu outra vez a Júlia e a Rutilene, minha irmã, estão entrando, mas a conexão acho que está caindo. Já entrou as duas vezes e cai. Ok. Pois bem, então quando Paulo fala do mistério oculto em Cristo, ele está falando, porque as regiões falavam de ocultismo, de mistérios, e Paulo está falando que, no caso do Evangelho, o mistério oculto é Jesus Cristo, oculto aos antigos e revelado agora no seu nascimento e na sua obra. Okay? No versículo 27, ele então diz que foi por iniciativa de Deus o conhecimento advindo por meio da sua revelação em Cristo Jesus, e isso não acontece somente entre o povo de Deus, mas é para todas as pessoas. Cristo revelado, Cristo sendo conhecido, né, para todos os povos, também os gentios foram inclusos. E dessa forma, então, podemos dizer que Cristo se faz presente continuamente na vida dos cristãos pelo agir do Espírito Santo. Essa presença é renovada de maneira viva e eficaz na palavra e nos sacramentos. Essa é a realidade que se dá e que ele então chama de esperança da glória, trazendo resquícios e sinais do reino de Deus no dia a dia. Vamos vivendo a expectativa do dia final e na esperança da glória, dia a dia, a nossa fé é renovada no poder do Espírito Santo, na esperança da glória. Ok? A nossa reflexão é a seguinte: se levarmos em conta o contexto, teremos boas possibilidades de reflexão. Eu destaco algumas questões que
chamam a atenção e que podem nos ajudar na meditação do texto. Primeiro, é muito interessante o contexto da carta. A atuação de Epáfras na divulgação do Evangelho na região do Rio Lico é admirável. E ele fica impactado pelo Evangelho libertador que era pregado pela boca do apóstolo Paulo em Éfeso. E provavelmente decide passar um tempo ali aprendendo sobre o Deus revelado em Jesus Cristo. E aí, quando ele volta para a sua terra, ele compartilha a mensagem. A partir disso, se formam 3 comunidades na região em que ele vivia. E depois disso, a sua preocupação diante dos discursos duvidosos que estavam influenciando membros da comunidade. Isso faz com que ele procure o apóstolo Paulo em Roma e relata as alegrias como também as suas preocupações em relação às comunidades. Por isso o apóstolo escreve a carta. E aí nós vemos aqui tanto o zelo de Epáfras para com aquelas igrejas, como também o zelo do apóstolo Paulo em enviar a carta para ensinar as verdades do Evangelho. E é importante quando a igreja sustenta as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, como ele é revelado nas Escrituras. É importante que a igreja venha sempre a combater heresias, ensinos falsos. É importante a igreja ter conhecimento do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, para não deixar infiltrar na igreja doutrinas que são heresias. E a gente sabe que essa situação, tal qual lá em Colossos, não é nova. Hoje também existe uma enorme dificuldade na vivência da fé diante das vozes que destoam do Evangelho de Cristo. As vozes que destoam da plenitude da obra de Cristo como revelada na palavra de Deus. E é importante que a igreja esteja firme nas doutrinas para que possa combater todas as heresias. Então, esse zelo do apóstolo, como o zelo de Epáfras, é algo que precisa ser copiado pela igreja. Nós não podemos deixar que entre na igreja doutrinas e costumes que sejam diferentes do ensino da palavra de Deus, custe o que custar. Por causa disto, o apóstolo Paulo estava sofrendo cadeias, mas ele não cessava de pregar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Aliado a isso, uma das grandes lições que se nos traz é o exemplo do apóstolo Paulo. Como bem sabemos, nem tudo eram flores. E por sua fidelidade ao Evangelho de Cristo, ele sofreu perseguições e até prisão. No entanto, diante de todas as circunstâncias, ele se coloca como mordomo no serviço que recebeu da parte de Deus. Ele não recuava. E nessa mordomia. E Paulo serve então com os dons que recebeu da parte de Deus. Em muitas situações, pessoas somente servem ao reino de Deus de maneira que seja confortável, não quer passar dificuldades, nem aflições, nem perseguições, e quando surgem algumas dificuldades, ficam de fora, ficam à margem, não enfrentam. Mas o apóstolo Paulo, ele era um mordomo, e ele servia o Evangelho de Cristo, apesar das circunstâncias. No versículo 24, nós lemos que
que todos os cristãos, assim como Paulo, quando seguem o chamado ao Evangelho, preenchem o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, sofrem com Cristo por causa do Evangelho. Não como uma completação da obra de Cristo, porque a obra de Cristo já está completa, ela não precisa de complemento, mas como uma demonstração, de amor à obra, né? Então exerce o serviço cristão mesmo sofrendo as aflições de Cristo. Quero saudar o Davidson, que também entrou na live. Que Deus abençoe a paz do Senhor, né? Por último, irmãos, nós vemos o seguinte, que a comunidade de Colossos era formada, na sua maioria, de gentios. E isto, então, se mostra como Deus se manifestando em amor por toda a humanidade, por toda a sua criação. Deus realizando a reconciliação com o mundo na pessoa de Jesus Cristo e sua obra. O mistério que esteve oculto agora é revelado em Cristo. E este mistério que é Cristo revelado chega a todas as nações, não só aos judeus, mas a todos os gentios. Então, isso significa esse evangelho a toda criatura. Isso significa o amor de Deus em favor de toda a criatura. Isso significa o cumprimento de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério que esteve oculto foi revelado. As perguntas pelo sentido da vida, a busca por entendimento, por realização, por justificação, encontram em Cristo todas as respostas. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele todas as coisas foram criadas, por ele e para ele toda a criação existe. E por meio dele o mundo é reconciliado com Deus. Pela sua obra nos tornamos de inimigos de Deus em amigos de Deus, através da sua obra realizada na cruz. E aqueles que creem se tornam amigos de Deus, como ele diz no versículo 21. É essa plenitude em Cristo que o próprio Deus quis dar a conhecer no versículo 27. Essa é a plenitude de Cristo que Deus dá a conhecer a toda a humanidade, entre toda a humanidade. É essa verdade e realidade que podem dar verdadeira esperança a todos os que creem. Nesse sentido, o Evangelho tem uma mensagem preciosa que precisa estar revelada na vida de todos os crentes. Pois, como diz Agostinho no livro As Confissões, ele fala assim: tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em ti, ó Deus. Que Ele nos abençoe, que realmente o Evangelho seja essa esperança da glória, que nós possamos estar anunciando esse Evangelho a toda criatura, que esse Evangelho alcance todas as nações, e que nós não possamos ter vergonha do Evangelho,
e que nós não tenhamos medo de sofrer pela verdade do Evangelho. Precisamos nos manter firme na mensagem bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, porque assim seremos coroados em glória. E anunciar esse Evangelho, porque o nosso coração só encontra paz quando alcançado por este Evangelho que é poder para a salvação de todos os que creem. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que esse Evangelho possa pulsar firme no coração de cada um de vocês, de cada um de nós que somos a Igreja de Jesus Cristo. Vamos cantar? Cantar o hino 95, Somente Cristo. Pega isso do PN. Essa aqui pode ser. Não apareceu? Espera aí. Só um minutinho que eu vou procurar aqui. Só um minutinho, irmãos, que eu estou pesquisando aqui. Não estou encontrando? Acho que eu vou ficar devendo dessa vez, viu? Só mais um pouquinho aqui, é que saiu. Não vai dar dessa vez, viu? Vamos ficar devendo. Então, nós vamos encerrar a nossa programação, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, vamos estar orando. Também um abraço para a Eliane, Deus abençoe você. E também a Mariane, né? Deus possa abençoar. Nesta oração final, nós vamos estar orando pela Flávia, que fez aniversário ontem, e orar também pelo Del, né, o André, que faz aniversário hoje, né? O André, que é o genro da Isaura, ok? Nós vamos orar. Por isso, a Beto está tentando achar o hino aí para ver se a gente consegue cantar. Senão, a gente vai cantar um outro e encerrar nossa programação. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ela, Senhor, penetra os nossos corações, nossas mentes. Ela passa a fazer parte de nós, ó Deus, porque somos teus. E a tua palavra é viva em nós. Que nós não possamos deixar morrer a tua palavra, mas que possamos torná-la viva em nossas vidas, através da prática, através da pregação. Abençoe a tua igreja, Senhor, que ela seja firme em não deixar que heresias penetrem no seu meio, e que os teus filhos, ó Pai, firmados em ti, possam estar dispostos a trabalhar em tua causa, na obra, que possam, ó Pai, estar disposto até a sofrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, assim como o apóstolo Paulo. Que haja em nós, ó Pai, a mesma disposição e preocupação de Epáfras, disposição em pregar o Evangelho e anunciar Jesus Cristo. Também preocupação em manter viva a esperança da glória através do Evangelho de Cristo. Esteja conosco e a tua igreja, ó Pai, com cada um de nós, os teus filhos. Abençoe cada lar,
Não permita, Pai, que Satanás esteja destruindo os nossos lares. Mas abençoe-nos, ó Pai, unindo cada vez mais as famílias. Que haja amor cada vez maior entre pais e filhos, esposos, esposas, e que as famílias possam ser abençoadas por Ti. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então nós vamos cantar mais um hino. Não encontrei o hino que eu estava falando, mas vamos cantar agora um outro. Qual é? É um hino que é muito bonito e os irmãos gostam muito. Mestre o Mar se revolta. Seja
abençoe. No próximo domingo, nós vamos ter culto às 9 horas da manhã, lá na igreja Sítio Buçocaba. O endereço é Rua Caçapava, número 45, Sítio Buçocaba, Osasco. Esta região, esse bairro, fica perto do Novo Osasco. Então nós vamos ter culto às 9 horas, escola dominical às 10 e à noite, às 18 horas, também culto, ok? E vamos ter nossas lives. Nós ainda não estamos conseguindo colocar as lives pelo YouTube, para um problema interno, mas as lives têm sido colocadas no Facebook. Então, nos horários das programações, vocês podem acompanhar a live do culto presencial, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam estar orando por nossa igreja que está em construção. Nós inauguramos a nave do templo, mas ainda temos as salas para serem terminadas. Uma série de coisas ainda para ser feito. Nós, com esse novo salão, nós temos tido necessidade de mudar o som, de melhorar o som. E temos também necessidade de mudar o ambiente por causa da acústica, que não está boa. E tudo isso leva muito dinheiro, que nós não temos. Mas eu espero que vocês também estejam nos ajudando. E quem puder fazer oferta para a construção, podem ir aí no Facebook, vocês vão ter o endereço da igreja, como vão ter também o número da conta do banco, para vocês fazerem ofertas, os que puderem, ok? E aí a gente vai ajudando-nos na construção do nosso templo, ok? Deus abençoe, até mais. Já estou me despedindo aqui com um abraço virtual em cada um de vocês. E vou colocar então a música final para vocês irem se despedindo, se quiserem colocar algum recadinho, como alguns já fizeram, né? E aí, oh, que bom, Deus, se vocês vão estar lá também, amém, que Deus abençoe, muito bom, isso mesmo. E os demais também, que puderem estar, será uma bênção recebê-los. Então aqui é uma musiquinha para terminar nosso programa e você pode ir colocando os recadinhos, mensagens um para os outros, ok? Deus abençoe, um grande abraço. Ele vem para te salvar.